prazer. Hoje eu vou responder uma pergunta de uma assinante que já tem tempo que ela me perguntou, mas eu nem achei o nome dela, para falar a verdade, mas porque eu não sei em qual vídeo que ela comentou isso. Foi um dos vídeos que eu postei sobre a repercussão do Bolsonaro aqui na Suíça e na Alemanha. E aí ela perguntou: e o ex-presidente Lula, o que os alemães acham dele? Então, eu escrevi para alguns amigos meus que têm amigos alemães, né? E também escrevi para alguns amigos meus alemães. Um, por exemplo, aqui da Suíça, respondeu o seguinte: eu não vejo muito notícia do Brasil aqui na Suíça, por isso eu não sei, não tenho opinião formada. Ele falou assim: ich habe keine Ahnung, que não tenho a menor ideia. E primeiro eu vou falar da opinião dos amigos alemães, dos meus amigos também, que eu escrevi em alguns grupos do WhatsApp, que eu tenho amigos brasileiros que moram na Alemanha, e pedi para eles dizerem dos amigos dele alemães. E também eu perguntei para alguns meus, mas para não ficar só no meu meio, eu perguntei para os meus amigos também. Depois eu vou falar alguma coisa que eu pesquisei na mídia, né? Porque sempre quando eu falo das notícias do Brasil aqui, eu falo de mídia. Então, não só para ficar em opiniões de amigos, e sim também para ver oficialmente o que a mídia falou do Lula. Vamos lá, opiniões de amigos. Bom, um falou o seguinte: a maioria reconhece os avanços sociais que ele trouxe para a população mais carente. A Alemanha é super a favor de medidas político-sociais. Prova disso é que a Alemanha é um país sócio-democrata. Eles sabem, os alemães sabem com isso, que era e ainda é importante para o Brasil. Claro que eles também sabem da corrupção, típico de governo populista, mas não por isso desqualificam o mérito social que o Lula teve. Acho que nem num todo é mais positivo. Isso foi um amigo meu que tem vários amigos alemães. Ele falou que num todo é mais positivo o que eles pensam do que negativo. Então, ele falou, resumindo, ele disse que os alemães são pró-ações sociais e tudo, e que sabem da corrupção, né? E então tem o lado bom, que é que ele fez algo pelo povo, né, pela população mais pobre, mas tem o lado ruim, que é o lado da corrupção, que eles sabem também que existe. Outra pessoa respondeu o seguinte: os alemães não falam nem sobre a política da Alemanha, quanto mais do Brasil. Outra respondeu: não conheço ninguém que tenha falado sobre ele. Outra amiga minha. Outra pessoa mandou um recado direto de um amigo dela alemão, que escreveu em português. Ele é alemão, mas fala um pouco português, né? Ele escreveu assim, eu vou dizer para vocês da maneira certinha que ele escreveu. Um lutador, cara com muito carisma, quis melhorar para os pobres e classe média. Continuou bem a política do FHC, usou o lucro do pré-sal para o Bolsa Família, levantou assim muitas pessoas para a classe média, fez nada para melhorar a infraestrutura brasileira, para fazer a própria política, participou dos jogos sujos de classe da elite, bancários, fazendeiros grandes. Muitos outros acham que ele é comunista, mas não é. Foi o que ele escreveu. Aí, para terminar, ele escreveu assim: muito difícil falar em poucas palavras, pois político não é fácil, não só é branco e preto, ou preto. Ele escreveu, não é só tudo em branco ou preto, ou seja, não é tão fácil de falar sobre político, né, no Brasil. Achei também uma reportagem da NZZ, né, Serra, da Suíça, que falou fatos, né, dele ter saído da prisão e tal, e se referiu a ele como ex-líder sindical. Uma das coisas que me chama a atenção é que eles se referem ao Bolsonaro como extrema-direita, o presidente da extrema-direita, e ao Lula eles se referem como ex-líder sindical. Essas foram as referências que eu tive das reportagens oficiais de mídia sobre o Lula, ex-líder sindical. E já com o Bolsonaro, por exemplo, eles se referem à extrema-direita, né? E sempre quando eles falam do Lula, eles enfatizam que o Lula é de esquerda. Agora eu vou ler para vocês, só para terminar, uma reportagem sobre o Deutsche Welle, que foi exatamente Lula e a Alemanha. Ex-presidente simboliza uma história teuto-brasileira de sucesso e é visto por muitos alemães como figura de proa na luta por um mundo melhor e mais justo. Essa foi uma carta aberta de uma repórter do Deutsche Welle,
O nome dela é Astrid Prange. Ela escreve sobre o Brasil e a América Latina para a Deutsche Welle e ela escreveu exatamente sobre o que os alemães pensam sobre o Lula. Então ela botou assim: caros brasileiros, Lula atrás das grades. A ideia de que o ex-chefe de Estado brasileiro Lula, Luiz Inácio Lula da Silva, tenha que em breve ir para a cadeia não é estranha apenas para mim, mas para muitas pessoas na Alemanha. Lula, afinal, é visto por aqui como símbolo de uma história teuto-brasileira de sucesso. Essa história teuto-brasileira de sucesso se baseia numa cooperação de mais de 30 anos entre a social-democracia alemã e o PT, entre a Confederação Alemã de Sindicatos e a CUT, entre a Fundação Friedrich Ebert, ligada ao SPD, e iniciativas de cunho social e político no Brasil. Para resumir, ela falou mais coisa aqui, mas eu vou botar aqui... Lula é uma... Vou passar para a parte que ela fala do versão brasileira do primeiro presidente do Reich, Friedrich Ebert. Ela escreveu assim: Lula é uma das principais cabeças do movimento sindical internacional, que é em grande parte apoiado por integrantes alemães. Ele é também, com isso, parte de um desejo alemão por justiça global. Para muitos apoiadores aqui na Alemanha, ele é figura de proa na luta por um mundo melhor. Aí ela veio para outra parte dizendo assim: quando o chanceler federal Helmut Schmidt esteve no Brasil para uma visita oficial em 1979, ele afrontou o regime militar então comandado pelo presidente João Figueiredo e se encontrou, contra a vontade deste, com o então líder sindical e metalúrgico Lula. Em 2009, Lula visitou Schmidt em Hamburgo e agradeceu a ele de novo por esse apoio. Mas não apenas chanceleres e políticos social-democratas como Willy Brandt, Gerhard Schröder, Johannes Rau e Helmut Schmidt mantêm ou mantiveram laços estreitos com Lula. Também entre os cristão-democratas, como o ex-presidente alemão Horst Köhler, Lula desfruta de grande respeito. Daí, para terminar, ela fala assim: a chanceler federal alemã Angela Merkel também chamou Lula de amigo. Nós já nos encontramos várias vezes e eu tenho que dizer que nos tornamos grandes amigos. Bom, para resumir, gente, ele tem uma relação, sim, boa internacional, né? Ele tem uma boa reputação, sim, né? Ele é visto como um cara... um guerreiro, né? Como o próprio alemão amigo de uma amiga minha falou, como guerreiro, como lutador, mas claro que o mundo todo sabe que existe corrupção, principalmente em alguns países, né? Como, por exemplo, o Brasil. Então, o mundo sabe que existe isso e é claro que a população é bem desconfiada com relação a isso. Mas ele tem uma boa relação com os políticos e uma boa, de um modo geral, uma boa reputação, sim. Tá? Então, gente, quero deixar bem claro aqui que eu não estou fazendo propaganda política para partido nenhum, não tenho partido, não quero fazer propaganda para nenhum partido aqui, muito pelo contrário, eu só realmente passei para vocês o que a minha experiência daqui, o que eu vejo e que os meus amigos responderam, eu traduzi aqui na íntegra, passei aqui na íntegra para vocês, tá? E a reportagem também da Deutsche Welle. Então, espero que eu tenha respondido direitinho aí a sua pergunta, minha querida. Eu me lembro que foi uma menina que perguntou. E até o próximo vídeo. Curtam aí, compartilhem. Tchau, tchau.